Good morning! Hi guys! How are you? Gente, cadê meus amigos pra ver um negócio desse? Cadê? Cadê meus amigos pra ver eu falando inglês? Good morning, everybody! How are you? Me contem aí do microfone. Bom dia, Rose, Jojo, Soninha. Good morning, good morning, good morning. Bom dia, Dridri. Bom dia, Tuca. Bom dia, Jojo. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, Tassinha. How are you? A live hoje vai ser em English. Me deem notícias aí do microfone. Obrigada, Soninha. Obrigada. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, Milena. Deus abençoa. Bom dia, Fabiana. Tati. Maria. Bom dia, Mairinha. Buenos dias. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Ô, Cláudia Pedrosa, meu microfone tá legal? A Dedeca tá aí, ó. A Dedeca é minha consultora de imagem, gente. Hoje eu tô na paleta de cor, né, Dedeca? Por isso que tá dando destaque. Bom dia, Larissa. Deus abençoe seu dia, sua volta para casa. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Pega aí. Saudade de você também, filha. Deus te abençoe. Bom dia, Maísa. Pega aí seu caderninho, pega a sua Bíblia. Ei, Felipe, que saudade de você. Não, até desconcentrei aqui. Um amigo que a geologia me deu, gente. Bom dia, Felipe. Me conta aí como é que você tá, filho. Tá bem? Felipe, nós estamos numa série. Estudando provérbios. Fica aí pra você aprender, viu? Sai não, hein? Vou ficar olhando se você saiu. Bom dia, meu pastor. Olha isso, Tássia. Felipe assistindo a live. Pega aí seu caderno, pega a Bíblia. Ô, Felipe, se você não tiver a Bíblia, eu vou mandar uma pra você, tá? Pega seu caderno, pega sua Bíblia. E vamos falar com Deus. Pastor, o Felipe era um amigo da geologia. Vamos orar, não me desconcentra não, bora. Que o Senhor tem algo para ministrar sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu creio. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã te agradecer. Te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de fazer tudo novo, Pai, de novo. Obrigado porque nessas manhãs as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas e ela é a causa de não sermos consumidos. Pai amado, nesta manhã eu quero entregar a mente do meu irmão, da minha irmã, diante do Senhor e pedir que Satanás não venha roubar nenhuma palavra, não venha roubar nenhuma semente daquelas que o Senhor tem para poder semear no coração deles, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, para poder continuar, Deus, avançando e estudando a sua palavra, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pela casa do meu irmão, pela família, que o teu Espírito Santo possa ser consolo, que o teu Espírito Santo possa ser um amigo e que ele possa ser socorro bem presente. Em nome de Jesus se revela, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Fala conosco com Provérbios 7. Amém. Amém, amém, amém. Provérbios capítulo 7. A história que eu vou começar aqui ilustrando hoje é a história de Sansão. Já ouviram falar de Sansão? A história de Sansão vai estar registrada em Juízes, capítulo 13, 14, 15. E Sansão, ele é conhecido como um homem que tinha muita força. Ele era um homem que foi separado para um propósito. Em Juízes, lá no capítulo 13, vai falar que um anjo apareceu à mãe de Sansão
e falou com ele assim: olha, eu tenho um propósito, eu quero resgatar o meu povo da mão dos filisteus. Por 40 anos o povo de Deus, o povo israelita, eles estavam andando debaixo de uma rebeldia. Eles não ouviam mais a voz de Deus, eles não caminhavam debaixo da voz de Deus. E ali o Senhor falou assim: ó, eu vou levantar um homem e por meio desse homem eu vou libertar o meu povo da mão dos filisteus. E aí Deus faz, a mãe de Filisteu, ela era estéril, era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E o anjo aparece e fala assim: ó, você terá um filho daqui a certo tempo, e esse filho, durante a sua gestação, você não vai beber bebida forte, você não vai beber cerveja, você não vai beber nada que provenha da uva, porque eu separei ele. E você não vai cortar o cabelo dele, não vai passar navalha no cabelo dele. E essa foi a palavra a qual a Sansão foi gerado. E quando Sansão ele nasceu, ele não entendia, eu creio que era uma criança ainda, mas ele não podia viver como uma criança normal. O fato dele não poder cortar o cabelo já era uma anormalidade. E aí Sansão ele cresce e ele vai descobrindo a sua força. Isso acontece com muitos de nós. Nós nascemos com um propósito, fomos separados para algo específico, às vezes separado para fazer uma manifestação diferente. Porque Deus escolhe cada um de nós com um propósito. Você não nasceu só para você trabalhar, para você ter uma família, vencer na vida e um dia morrer. Se questione, você nasceu para um propósito. E qual propósito foi esse? Então, só em Deus nós conseguimos descobrir o propósito pelo qual nós somos chamados. Então, só que durante a caminhada a gente vai descobrindo a nossa força, né? Só que há um problema muito grande quando nós começamos a achar que essa força é nossa e ela não vem de Deus. Então, primeiro ponto, parênteses, que eu gostaria de abrir aqui, não confie na força dos teus braços. Saiba que você foi escolhido, gerado para um propósito. Você tem que manifestar algo na terra, algo que não é seu, mas algo que vem do céu. Você não é uma falha, você não é um erro, você não é um indesejado. A primeira coisa que eu quero te falar nessa manhã, você foi escolhido para ser um filho irrelacional. No princípio, o propósito do homem era se relacionar com Deus, mas durante a trajetória da palavra, nós vemos que Deus ele nos dá a oportunidade de sermos filhos. Como? Somente por meio de Jesus. Quando nós entendemos que Jesus é o nosso suficiente Salvador, nós saímos dessa parte de ser criatura e nos tornamos filho amados de um Pai. O primeiro propósito para o qual você foi chamado é para ser filho. E continuando aqui na história de Sansão, Sansão ele vai descobrindo a sua força. A palavra diz que ele mata um leão e passado ali um tempo dá abelhas e as abelhas começam a gerar mel de dentro do leão. E é onde que vem uma frase que fala que nasceu a força e da força o doce, alguma coisa assim. Depois eu vou achar e coloco lá no grupo para vocês. Ou senão vocês leem Juízes 13, 14 e 15 que vocês vão aprender a história de Sansão. E Sansão ele fica um homem muito forte. Ele mata 30 homens, mata 1000, só que ele se apaixona por uma mulher filisteia. Mas ainda fazia parte de um projeto de Deus ele se apaixonar por essa mulher, porque Deus queria derrotar os filisteus. E era por meio da vida de Sansão que isso ia acontecer. Era o propósito de Sansão. Só que Sansão, levado pelo desejo do seu coração, ele conta para aquela mulher em uma determinada noite, eu creio que ela devia ter chegado para ele ali, seduzindo ele, e falou assim: Sansão, onde que está a sua força? Ó, glória a Deus, gente, pela primeira vez minha mãe entrou. Ei, Janice, bom dia! Ô, Janice, abre a Bíblia aí, tá? Nós estamos estudando Provérbios 7. Dá oi pra minha mãe, viu, gente? E a história de Sansão, ele vai entregar ali para aquela mulher o segredo de onde estava a sua força. A força de Sansão, ela estava no cabelo, não era no cabelo. Ele achava que era no cabelo. E ao contar aquilo para aquela mulher numa noite ela vai e corta o cabelo de Sansão. E Sansão ele é derrotado. A história de Sansão poderia ser uma história linda, mas o final é ele sacrificando a sua própria vida para salvar um povo. Onde que eu quero chegar com isso?
Nós fomos separados para um grande propósito. Deus tem planos para a nossa vida. Nós somos gerados debaixo de um plano de Deus. Só que quando vai passando o tempo, a gente descobre o nosso propósito e nós precisamos aprender que a nossa força está no Pai. Mas nós não podemos confiar nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios prazeres, porque a vontade do nosso coração, ela é enganosa. Deus não pediu para que Sansão se revelasse ali, contasse esse seu segredo para aquela mulher, mas ele entregou o coração dele para ela. E por um tempo Sansão esqueceu onde estava, né? Ele esqueceu a motivação correta do coração dele. E Provérbios 7 vai falar muito sobre isso. Vai falar sobre a mulher imoral, sobre o desejo do nosso coração, sobre ser seduzido por essa mulher imoral. E eu não consigo enxergar outra coisa quando eu olho para essa mulher imoral, a não ser que ela se trata do pecado nos dias de hoje. Eu coloco muito, toda vez que eu vejo mulheres imorais, ou mesmo que homens imorais, eu coloco entre parênteses pecado. Pecado é o que? A mentira, a fofoca, o roubar, o matar. Eu vejo que essa sedução aqui, ó, a imoralidade sexual, os desejos da nossa carne, os anseios do nosso coração, tudo isso nos rouba do plano de Deus. E olha o que Provérbios 7 vai dizer. Meu filho, siga meu conselho. Guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Cuide das minhas instruções como a menina dos seus olhos. Ou seja, a gente não deixa nada atingir os nossos olhos. Toda vez que algo vai respingar no nosso olhar, a primeira coisa que a gente faz é piscar, fechar o olho. Você tampa, você coloca a mão porque você não quer ficar cego. E você abandonar a sabedoria, você rejeitar a instrução, é o mesmo que você colocar os seus olhos expostos ao perigo, a alguma coisa que vai poder furá-lo, e no futuro você não vai conseguir mais ver. A falta de sabedoria nos torna cego. E o futuro é a morte. Por isso, gente, ame a sabedoria. Como a gente já leu nos versículos anteriores, amarre ela no seu pescoço, coloca ela como algo principal, guarde no fundo do seu coração, esconda como um tesouro precioso. Tesouro a gente não expõe, riqueza a gente não coloca na frente de todo mundo. Sabe, a gente sabe administrar as riquezas. Elas não é para ser aparente a todo momento, né? Nós aprendemos a administrar. Então cuide das instruções como se fosse a menina dos seus olhos. Guarde com cuidado, com zelo. Amarre-as no dedo como uma lembrança e escreva no fundo do seu coração. Eu não sei se vocês têm o costume, mas algumas vezes eu já amarrei uma fitinha no dedo para lembrar de alguma coisa. Colocava, né, uma fitinha, amarrava, dava um laço. Às vezes era para eu não esquecer de assinar um contrato, às vezes era para eu não esquecer de deixar um documento no banco, para fazer alguma coisa desse tipo. Então, amarre a instrução, amarre a sabedoria. Na medida que você for aprendendo aqui com Provérbios, vá amarrando isso no seu dedo, para que você não possa se esquecer. Uma das coisas que eu tenho carregado desde Provérbios, no capítulo 1, é carregar a imparcialidade. É o que mais tem falado no meu coração, e ontem ficou muito forte sobre a questão de se calar, de falar na hora certa, de permanecer calado e tomar muito cuidado com quem nós fazemos as alianças. Versículo 4. Ame a sabedoria como se fosse a sua irmã e faça do discernimento um membro da família. Já pensou, gente? Você falar assim, a sabedoria é a sua irmã, você olha com ela com o mesmo amor que você olha para o irmão seu. E o discernimento, como se ele fosse um membro da família. Você falar assim, agora eu vou sair com discernimento, eu vou me sentar à mesa com discernimento, vou almoçar, vou jantar com discernimento, eu vou conversar aqui com meu amigo com discernimento, porque ele é um membro da família. Ele é alguém importante que tem que ser lembrado a todo tempo. Discernimento é a capacidade de você compreender as situações, é você ter clareza em qualquer circunstância ou situação. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutoras, da promíscua. Substitui por pecado. Ele o guardará do pecado, das palavras sedutoras que o pecado produz. Enquanto estava à janela da minha casa, eu olhava pela cortina e via alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Ele atravessava a rua, perto da esquina onde morava certa mulher,
e caminhava em direção à casa dela. Eram o crepúsculo, o anoitecer. Quando caía a escuridão profunda, a mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Era ousada e inquieta, do tipo que nunca para em casa. Está sempre nas ruas e nos mercados, à espreita em cada esquina. Abraçou o rapaz e o beijou, e sem menor vergonha lhe disse: hoje apresentei uma oferta de paz e cumpri meus votos. Por isso estava à sua procura. Saí para encontrá-lo e agora o achei. Estendi lindas cobertas sobre a minha cama e lençóis coloridos de linho egípcio. Perfumei a minha cama com mirra, óleos e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Vamos desfrutar das carícias uns dos outros, o mesmo que vamos satisfazer o desejo do nosso coração. Vamos permanecer debaixo da nossa vontade, daquilo que nós queremos. O mundo, por muitas vezes, ele vai tentar te enganar. O nosso coração é mau. O nosso coração é corrompido. E por isso, Provérbios, acho que no capítulo 4, vai falar de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se o seu coração, que é a fonte, ele for contaminado, todo o restante ele se perderá. Todo o restante ele vai se esvair, porque você não guardou o seu coração de quem? Dos seus próprios desejos, prazeres e vontades. Pois meu marido não está em casa. Olha aqui, uma mulher que falou que está cumprindo o seu voto e que ela quer se deitar com o rapaz e ela chama ele para casa porque o seu marido não está em casa. Não é legítimo, não é correto. Ele partiu numa longa viagem, uma mulher promíscua. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e só voltará no fim do mês. Ela armou isso aqui. Assim, ela o seduziu com palavras agradáveis e com elogios doces o atraiu. Ela o acompanhou de imediato como um boi que vai para o matadouro, com o servo que caiu na armadilha, à espera da flecha que lhe atravessava o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a sua vida. Gente, isso aqui é forte. Grifa aí o 23. À espera da flecha que lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a sua vida. É o mesmo que um passarinho vendo uma arapuca, ele entrar debaixo dela e falar assim: eu me sujeito a ela. Isso acontece todas as vezes que nós queremos algo e nós falamos assim: eu terei isso, custe o que custar, independente do que eu tenha que fazer, eu vou ter, porque a minha vontade tem que ser satisfeita, o meu ego tem que ser satisfeito, você tem que alcançar aquilo, né? 24. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Imagina um pai te falando isso. Presta atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. A sua casa é um caminho para a sepultura e o seu quarto é câmara da morte. Tudo isso se refere à mulher imoral. Tudo isso refere ao pecado, à vontade, ao desejo do nosso coração. Muitos, eu falo, quando você tem um princípio no coração, princípios de Deus, você caminha debaixo deles. Mas quando você não tem, o mundo dita quais são os princípios que você vai carregar. Uma das coisas que eu vi que aconteceu com Sansão é que a vontade do coração dele falou tão mais alto que ele entregou o seu propósito. Ele abriu mão daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Para quê? Para que a sua vontade, para que o seu desejo fosse satisfeito. Ele não conseguiu resistir à mulher imoral. Ela tinha um plano, que era matar. Ela tinha um plano que era roubar tudo aquilo que Deus um dia tinha depositado na vida dele. Meu querido, eu quero te falar, tem pessoas que saem de casa querendo dar um golpe na sua empresa. Tem gente que sai de casa querendo roubar o pouco dinheiro que você ajuntou. Sabe? Tem pessoas que vai falar assim: eu vou falar aqui uma mentira, eu vou falar que vai render muito mais, e no final não tem esse rendimento, você vai fazer um investimento, você acaba entrando numa furada. São várias as portas que Satanás,
ele vai abrindo na nossa vida para nós sermos confundidos. Eu recebi uma palavra no dia 29 de novembro e dia 29 Deus falou assim, você vai começar a estudar provérbios e você vai falar no YouTube. E eu falei, Deus, eu não quero falar não. E aí depois eu falei, tá, tudo bem, Deus, eu falo, mas eu só falo se o Senhor me deixar, né, estudar e tal e tudo mais. E Deus falou assim, ó, a partir do momento que você buscar outra fonte que não sou eu não falo mais com você. E eu me sujeitei e falei, tudo bem, Deus. A Sabrina colocou aí, ó, Sansão não teve sabedoria e nem discernimento. É uma grande verdade. E eu aceitei esse convite de Deus de estar aqui falando para vocês. Igual eu li o capítulo 7 agora e Deus me lembrou da história de Sansão, que foi um homem que não andou em sabedoria. Mas eu queria trazer para vocês o ponto de que Satanás ele vai abrindo várias portas ao nosso redor. E nós precisamos ter sabedoria, discernimento para saber qual é a porta certa. Qual que é a aliança que nós devemos fazer. Eu fui chamada para poder aqui estar ministrando durante 31 dias sobre provérbios. Terminando isso aqui, Deus ainda não falou comigo o que é para eu fazer. Ele só disse, filha, uma vez posto a mão no arado, você não vai retomar mais para trás. Então eu não vou cessar de falar aqui para 10, para 15, para 20 pessoas sobre esse amor de Jesus, sobre a sabedoria que vem do alto, sobre a prosperidade que está diante do Senhor quando nós alcançamos discernimento no Pai. Sobre um caminho de paz, um caminho de alegria, eu não vou parar. Essa é a certeza que eu tenho, mas eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu durante alguns dias. Algumas propostas, elas têm chegado diante de mim. Já chegaram vários seguidores novos e todo dia alguma coisa é me oferecida. Algumas pessoas me conhecem e sabem que eu sou uma menina muito parecida. Meu temperamento é sanguíneo, eu não consigo ficar calada, eu não consigo deixar de chamar atenção. Toda vez eu vou cutucar alguém na fila do caixa, eu vou conversar com a pessoa do caixa, na fila do banco eu vou contar uma história. É impossível eu chegar num lugar e ficar calada. E eu gosto da fama, eu gosto de ser vista. Eu gosto, gente, não vou negar não. Tem gente que fala assim, não, eu tenho uma vergonha de aparecer, eu adoro aparecer. Eu gosto. Só que aí, sabe o que aconteceu comigo? Antes de ontem, uma agência de modelo me chamou. E essa agência de modelo, a menina virou pra mim e falou assim, Raira, você é muito bonita, eu olhei seu perfil, eu gostei muito de você e eu queria saber se você tem interesse em trabalhar como modelo. Gente, eu entrei na página, tinha uns 40 mil seguidores, as roupas bacanas. E eu vi que eles tinham produção com cabelo, maquiagem, depilação. Era uma empresa completa. Eles fornecem roupa, tratamento com a pele, cabelo. É todo, gente. Imagina que a Raira faz assim, ó, mais bonita. Lábios de Cameron Diaz. Gente, eu falei assim, Deus, tô indo. Vou, papai, muito obrigado, porque o Senhor, antes de me mostrar pro mundo, o Senhor quer melhorar um bocadinho. Eu já sei que eu sou bonita, eu sei que eu tenho uma beleza, sabe? Tem dia que eu acordo que eu falo assim, Deus, nu, o que você fez? É eu, sabe? E eu falei, Deus, eu quero, vou, Jesus, eu vou. Já tô imaginando eu no outdoor de ônibus, ali entrando no BH Shopping, lá, Raira, pá. Daqui a pouco um monte de homem subiando pra mim na rua, linda! Eu tô fazendo isso pra poder ilustrar e florear um pouquinho mais. E ontem eu falei com a Cacau assim, Cacau, quando Satanás foi lá tentar Jó, ele falou com Jó assim, Deus falou assim, ó, viste meu servo Jó, ele é fiel e ele é justo. E eu falei que esses dias, desde que eu comecei a estudar provérbios aqui, Satanás chegou diante de Deus, se apresentou e falou assim, de onde vens? E Satanás falou assim, de rodear a terra. E Deus falou, vistes a minha serva Raira? E Satanás ela tá fazendo isso porque ela tá começando, agora, mas coloca um pouquinho de fama para ver se ela não corrompe o coração. E aí Deus falou assim, vai lá e oferece para ela fama, oferece para ela imagem. E eu mandei um áudio assim ontem pra mulher assim, aqui, muito obrigada, viu? Deus que ajude, não vou aceitar não. Já recebi alguns convites para poder ministrar fora. Gente, tudo isso tenta o meu coração.
Mas ontem à noite, quando eu estava orando lá na igreja, nós estamos no propósito de orar. Era 12 dias no monte, mas como está chovendo, a gente está orando na igreja. E ontem o que Deus falou comigo foi: filha, as portas elas vão se abrir. Mas cuidado, permaneça na minha palavra. Permaneça naquilo que eu te chamei para fazer. Sansão foi levantado para um propósito. Você, sabe? Você, Sabrina, Maíra, Adriana, Pastor Marcelo, Cacau, Sônia, as pessoas que eu sei que estão aí me assistindo, Marcelo, o outro Marcelo que eu vi, Jô, vocês foram separados para um propósito. Não se percam em meio às portas abertas. Usem da sabedoria para fazer as escolhas certas. E eu tenho certeza que nós seremos uma geração que vai manifestar Cristo na terra. Uma geração que vai exalar do amor de Deus, usando de sabedoria, usando de discernimento, usando de imparcialidade. Meu coração aqui, gente, tá queimando. Porque cada dia que passa eu vou entendendo que eu tô no caminho certo, mas há uma linha muito tênue de você entrar pelo caminho que é do Pai e o caminho que não vem de Deus. A Silvana, Roberta, Dilma, que vocês possam permanecer na palavra, permaneçam debaixo da vontade de Deus. O povo do deserto, ele não caminhava longe das vontades de Deus. Não se deixe levar pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Eu queria finalizar contextualizando com o que está lá em 2 Samuel, no capítulo 13, que vai contar a história de Aminon. Aminon e Tamar. Aminon é um dos filhos de Davi, e a Bíblia vai falar que um certo dia Aminon ele tinha um desejo incessante pela sua irmã Tamar. Tamar era uma mulher virgem, uma menina ainda muito nova, e ele queria muito se deitar com ela. Só que pelo fato dela ser filha do rei Davi, ela não ficava exposta, ela não saía. Era uma menina muito bem cuidada, uma menina muito bem amada. E a palavra diz que o semblante de Aminon, ele caiu, ele se entristeceu. E ele vivia dessa forma. Até que um dia chegou o seu primo Jonadab, vou conferir aqui os nomes, tá, gente? Jonadab chegou e falou assim: o que está acontecendo, Aminon? Por que você está triste? Por que seu semblante está abatido? O que está acontecendo? E Aminon falou assim: eu queria me deitar com a minha irmã Tamar, a minha meia-irmã Tamar. Ela era irmã de Absalão. E aí, o Jonadab, que é esse primo astuto, a Bíblia vai chamar Jonadab de homem astuto, vai falar que ele virou para ele e falou assim: Aminon, faz o seguinte, fala com seu pai que você está doente e pede para ele trazer Tamar, para Tamar fazer um bolo para você. E seu pai vai mandar, porque ele gosta de você, você também é filho do rei. Ela tá lá no castelo, com toda certeza não fazendo nada. Pede seu pai, ele vai mandar que ela venha aqui. E aí ele se apresenta diante do rei, um dos servos se apresentam diante do rei Davi. E ali ele fala assim: olha, Aminon tá doente, e ele pediu para que levasse Tamar para fazer um bolo para ele. E quando ele, aqui ó, é 2 Samuel 13, tá, gente? Quando Tamar chega lá diante de Aminon, ela foi toda inocente, sabe? Uma menina que não temia o mal. Ela ainda era uma menina muito ingênua, ela não sabia o que estava para acontecer. E ela achou que ela ia ali na casa do seu irmão para fazer um bolo porque ele estava doente. Só que quando chegou lá, Aminon falou com ela assim: Tamar, deite-se comigo, porque era a vontade do coração dele. Ele queria ter ela a todo custo. E aí ela fala assim: você tá louco, Aminon? O Deus de Israel não permite isso. Peça ao meu pai que eu case com você. Peça ao meu pai que me dê a você e ele vai te dar. Mas não cometa tamanha loucura diante do nosso Deus. Ela tinha um temor muito grande no coração dela. Mas a palavra vai contar que os funcionários daquela casa saíram de perto e Aminon, ele agarrou à força a sua meia-irmã. E ali ele estuprou ela. Ali ela entra uma menina e depois daquele ato ela sai uma mulher, porque ele vira e fala assim: sai daqui agora, sua mulher. Ela entra uma menina, ele pede para chamar uma menina, mas na hora que fala para sair, ponha esta mulher para daqui para fora, da porta para fora. Olha que triste. Um homem entregue aos seus próprios desejos, que não resistiu à sua vontade e cometeu uma lascívia. Um desejo
que é algo puro, debaixo de um egoísmo, que é algo impuro, vontade, mas egoísmo é igual a lascívia. Eu quero te alertar sobre os Jonadabs na sua vida. Deixa eu procurar aqui se é Jonadab mesmo. É Jonadab, tá? Um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Quantos Jonadabs nós temos no nosso meio hoje, que você vira e fala assim, eu tava querendo trocar de carro, mas você não tem dinheiro. Aí Jonadab fala assim, parcela isso, financia aí. Se você quer, compra. Jonadab que fala assim, nossa, eu não tô conseguindo mais segurar aqui em santidade com a minha namorada. Testa, pode testar, fica com ela. Você não vai casar com ela? Tem problema não. A Bíblia fala que quando você ama a mulher, não tem problema nenhum você cair no pecado com ela. Os Jonadabs que falam assim, sai dessa empresa, esse trabalho não tá te rendendo nada. Quantos Jonadabs nós temos às vezes ao nosso redor e nós não paramos para prestar atenção. Mas eu quero te alertar nesta manhã sobre os Jonadabs, para que você não cometa tamanha lascívia com Tamar. Para que você não cometa tamanha lascívia com a sua própria vida. É isso que eu quero te entregar nessa manhã, meu irmão. Caminhe com integridade no seu coração, caminhe em justiça e não ceda ao pecado. É difícil, mas é possível, sabe? É possível a gente vencer todos os dias em nome de Jesus. A música para o devocional de hoje que eu quero deixar para vocês, é a música Eu Escolho Deus, do Thales Roberto. É uma música que vai falar: mas todo dia o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. Eu escolho isso aí, Hélio, caminhar em verdade. Eu escolho não ser roubado. Eu não escolho entrar pelo caminho mau, eu não escolho a morte. Quando a gente começa a estudar provérbios, nós vamos nos aproximando muito de Deus. E nós vamos deixando de lado toda idolatria, toda religiosidade. Quando nós vamos falando de Deus e estudando provérbios, eu não estou falando de um relacionamento com o ser evangélico, o ser católico, o ser da Umbanda, o ser espírita. Eu estou falando de um relacionamento direto com o Pai. Ele nos criou para ser relacional. Antes éramos criatura, mas agora fomos feitos filhos de Deus. Eu estou falando, gente, de princípios. Não confunda a palavra de Deus com religiosidade. Não confunda, sabe? Fuja da religiosidade, fuja daquela pessoa que fala assim, você tem que andar dessa forma e dessa forma. Não, agarre a sabedoria, prenda ela no seu pescoço, garanta a grinalda e busque sabedoria que vem do alto. Tema a Deus todos os dias da sua vida para que você não entre com alianças erradas, para que você não entre e permaneça no pecado. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Não caia numa linha de religião. Eu não falo de religião, eu estou falando aqui de Jesus, que quer entregar uma sabedoria que vem do alto para que você viva todos os dias bem na sua vida. Para que você alcance paz, para que você alcance alegria, para que você alcance prosperidade em nome de Jesus. É isso. Pessoal, que o Senhor ele continue ministrando no seu coração. Eu deixei aqui a história de Sansão. Se você tiver oportunidade, leia durante o dia. E a história de Aminon. Coloquem aí para mim, se alguém puder escrever. Sansão vai estar em Juízes do 13 ao 15. E a história de Aminon, que é o filho de Davi, ele abusa ali de Tamar. Está em 2 Samuel 13. Gente, como eu tenho aprendido Bíblia com vocês, viu? Isso tem me instigado a aprender mais. Dá um print na tela, compartilha com seus amigos, marca meu Instagram. Não porque eu sou boa, porque não é de mim não, tá? Mas é o meu pai que faz, tá? Compartilha aí com seus amigos. Envia essa live para alguém. Vai lá e comenta. Quando você comenta, quando você curte, você fala pro Instagram que é algo relevante, tá? É isso, eu quero orar por você, que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos viver mais um dia que o Senhor já fez. O sol tá começando a sair aqui. Ô mamãe, eu tô muito feliz, viu, que a senhora assistiu até o final. Eu te amo, fofinha. Eu vou te ver, tá? Tô sumida de casa, gente. Tem um mês que eu não vou ver minha mãe. Misericórdia.
Feche seu olho aí que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer por essa alegria. Eu quero te agradecer, Pai, pela beleza que eu carrego. Eu quero te agradecer pela beleza do meu irmão, o tanto que ele é precioso, Pai. Obrigado por nós sermos uma família. Obrigado porque nós não vamos caminhar debaixo de uma religiosidade, mas nós vamos caminhar segundo os princípios do céu. E a palavra, meu Deus, fala que nós temos que guardar o mandamento, fala que nós temos que guardar as instruções dos nossos pais, que nós precisamos permanecer debaixo da tua vontade. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar. Eu não sei o que meu irmão está precisando hoje, mas com toda a autoridade, com toda a ousadia e intrepidez, eu ministro as bênçãos do alto do céu sobre a vida do meu irmão. Meu Deus, eu abençoo e eu peço que o Senhor possa os livrar da mulher imoral, que o Senhor possa os livrar de todo o pecado, de toda porta aberta que não vem do Senhor. Deus, eu tenho dificuldade, muitas vezes, de entender qual é a porta aberta que o Senhor abriu. Mas eu não quero entrar pela porta que Satanás está colocando aberta diante dos meus olhos por permissão do Senhor, Pai. Não nos deixe cair, Deus. Não nos deixe cair no nosso pecado, na nossa vontade, na nossa tentação, diante daquilo que o nosso coração quer. Mas nos leva num caminho reto, num caminho puro, num caminho sadio, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos continuar manifestando Cristo nessa terra, em nome de Jesus. Então ouça aí, tá? Amém. A música do devocional de hoje, eu escolho Deus, do Thales Roberto. Um beijo, um pedaço de queijo e até amanhã, se Deus quiser. Gente, eu sou uma palhaça, né? Vocês estão gostando da live? Agora já acabou a parte de Deus, viu, gente? Vão trabalhar, Deus abençoa. Que o Pai continue prosperando a sua vida, a sua alma. Que você possa ser curado nessa manhã pelo poder do Pai. Em nome de Jesus. Agora vamos conversar. Vocês estão gostando? Contem pra mim. Beijo, Milena. Beijo, Rose. Deus te abençoa. Jaque. Roberta. Liz. A Liz eu ainda não conheço. Seja bem-vinda. Agora que eu já tô falando de mim, eu posso falar mais, tá? Ontem, gente. Antes de ontem, na madrugada, tem uns 3 dias que eu tô tentando comprar uma ring light. Porque como é que eu faço? Tem um buraquinho aqui na mesa, é onde eu coloco o telefone, eu deixo ele apoiado aqui, eu fico de frente à janela para ter claridade. Mas mesmo assim dá reflexo, tem hora que dá uma claridade no rosto maior. E aí eu tava pedindo a Deus uma ring light. Mentira, eu não tava pedindo a Deus não, eu falei com Deus que eu ia comprar. Gente, minha família hoje tá na live, hein? Meu irmão acabou de entrar, o Davidson. Ei, meu irmão, Deus te abençoa. Já tô terminando a live, viu? Amanhã 6h30, tô esperando você aqui. Eu tava tentando comprar e antes de ontem eu fiquei no Mercado Livre tentando comprar uma ring light, um kit com microfone, com tudo. E aí eu não conseguia comprar porque tava travando, sabe? E aí, gente, ontem a Silvana tá me assistindo aí na live. Eu não sei onde que a Silvana mora, mas foi uma irmã que Deus levantou para poder me abençoar. E ontem eu tive meu primeiro recebido como blogueira famosa. E ontem eu recebi uma ring light. Na hora que eu abri a caixa, eu postei nos stories. Eu fiquei tão feliz, porque eu vi que quando a gente anda debaixo da vontade de Deus, Ele vai completando, sabe? Não foi algo que eu virei para Deus e falei assim: Deus, eu tô precisando de uma ring light, me dá. Como eu tinha dinheiro, eu queria comprar. Bem que, o quê? Deixa eu ver. Bem que eu tô te achando mais iluminada hoje. E aí, gente, a Silvana mandou uma ring light. Na hora que eu abri, meu Deus, eu fiquei tão feliz que eu falei: Deus, muito obrigado. Eu não te pedi, mas o Senhor sabia da minha necessidade e o Senhor supriu. Muitas vezes vai acontecer assim com você. Você não vai precisar orar, porque Deus sabe de tudo aquilo que você precisa. Então é só permanecer no caminho dele. Ei, Rosana, tá boa? Deus abençoa. Em Cachoeira de Itapemirim. Que gracinha, Silvana. Deus seja louvado pela sua vida. Beijo, gente, porque eu já tô falando muito de mim mesmo. E quando alguém começa a falar muito dele próprio, pouco tem de Deus. Um
beijo, um pedaço de queijo até amanhã, se Deus quiser. 6h30, hein, galera? Beijo.